Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. O Amazonas fez história em um importante concurso internacional de queijos da França. O estado conquistou uma medalha de ouro e uma de bronze. Altazes fica a cerca de 110 quilômetros de Manaus. Aqui é produzido um dos queijos mais premiados do Brasil. A Terra do Leite participou de um concurso internacional em Paris. 2 queijarias de Altazes representaram o Brasil: a tradição da Lourdes e a queijaria original. O desempenho foi impressionante. A queijaria Tradição da Lourdes conquistou a medalha de ouro com queijo maturado com café. Só o processo de maturação do queijo demora cerca de 30 dias e o sabor impressiona. A qualidade desse queijo é algo surreal. A gente nunca tinha provado um queijo tão maravilhoso como esse, que é daqui da cidade de Altazes, da Vila do Novo Céu. Arleane é responsável pela produção desse queijo. Ter ganhado uma medalha de ouro em um evento internacional foi um feito histórico. Ir para a França e trazer um queijo, trazer uma medalha de ouro num queijo maturado, primeiro queijo maturado no Amazonas, assim, é um orgulho, sabe, assim, não tem nem palavra para descrever a sensação na hora. Eu chorei muito, foi muito emocionante. O processo de produção desses queijos requer um padrão de qualidade elevadíssimo. É o queijo coalho, ele é imerso numa solução de café. Ele vai ficar um tempo nessa solução para ele ir conseguindo essa tonalidade, né, do café. Aí depois desse processo, ele vai ficar numa prateleira os 30 dias sofrendo o processo de virada. Todo dia você tem que virar, observar se ele não está sofrendo nenhuma rachadura, se tem que umidificar ele. É esse o processo. É diário. Além do queijo maturado com café e de búfala, os produtores rurais também inovam com condimentos que só tem aqui no Amazonas. Tem queijo condimentado com tucumã, com castanha, com orégano e muito mais. Por aqui, a qualidade e a criatividade andam lado a lado. Em Altazes, a gente encontra uma das maiores produções de laticínios do Amazonas. Hoje o nosso rebanho em Altazes ele é estimado a aproximadamente 95 mil animais, sendo eles bovinos e bubalinos. Isso corresponde a uma produção de leite de aproximadamente 12 milhões e 500 mil litros de leite ao ano, que equivale a 1.250 toneladas de queijo produzido ao ano. E em meio a essa rota do leite, a nossa equipe também conheceu a Agrofazenda Paiva, um legado de 4 gerações que há 56 anos dedica a vida à produção de laticínios. O trabalho começa logo cedo, assim que o sol nasce. O vaqueiro ordeia os animais e todo o leite que é retirado é levado para os produtores de queijo. Um trabalho de muitas mãos que eleva o padrão de qualidade dos queijos que competem internacionalmente. A queijaria original, que também foi à França este ano, recebe o leite chegando ainda quente das fazendas. E depois de um longo processo de produção, os queijos ficam prontos para serem embalados e etiquetados com a marca de Altazes. A queijaria também vem ganhando destaque. Além da França, este ano a fábrica conquistou medalha de prata com um queijo coalho de búfala em um concurso internacional de queijos em Blumenau. E para isso existe um segredo, um ingrediente que não pode faltar. O segredo é trabalhar, fazer o básico, né? Queijo tradicional básico, mas com aquela pitadinha de amor. E assim, do interior do Amazonas para o mundo, as queijarias mostram que tradição, inovação e muita dedicação são ingredientes que fazem do queijo um produto de excelência. Os agricultores de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, são responsáveis por uma produção importante de hortaliças e a pimenta não fica de fora não. Pelo menos 3 espécies são cultivadas na zona rural do município o ano todo. Bonitas, as pimentas proporcionam cheiro e sabor aos alimentos.
Ricas em vitaminas diversas, podem melhorar a digestão e prevenir o envelhecimento precoce devido à propriedade antioxidante. Só no Brasil são mais de 90 espécies. Elas possuem tamanhos e formatos diversos. A nossa equipe veio até a região das Serras, na zona rural de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, em um assentamento do INCRA, onde cerca de 100 famílias vivem da produção de dezenas de variedades de hortaliças. O município está entre os maiores fornecedores do estado. Vai para a feira local nossa em Vitória, né? Para Caruaru, para Ceasa em Recife e as feiras que a gente temos dividido aí no nosso estado, que na maioria das vezes é a feira que o agricultor mesmo ele vai vender o seu produto. Pelo menos 3 espécies de pimentas são cultivadas aqui na zona rural de Vitória de Santo Antão. Uma delas é a pimenta biquinho, que não arde tanto, mas proporciona um sabor sem igual para os apreciadores dessa iguaria. A nossa região sempre cultivou a pimenta biquinho, a pimenta de cheiro, a malagueta. Sempre nessa região aqui é forte a produção dessa pimenta. Diz uma coisa, e esse cultivo, ele tem um período do ano, não? Aqui a gente utiliza todo o tempo, todo o ciclo dos 12 meses a gente cultiva a pimenta de cheiro, tanto a biquinho como a malagueta. Nessa plantação, alguns pés da espécie biquinho foram atacados por algum parasita. No caso, um agricultor que está nos assistindo agora, o que é que ele deveria fazer uma vez que ele detectou esse problema no pé de pimenta? No caso das viroses, você precisa combater o inseto transmissor, no caso o pulgão, que pode transmitir a virose que está cometendo aqui. No caso da fusariose, é melhor que faça uma rotação de cultura, ou seja, no local onde foi plantado a pimenta aqui, evitar uma planta da mesma família, que nesse caso aqui é a solanácea, que pode ser também o tomate, a berinjela ou o pimentão. Então você muda essa família, colocando uma outra cultivar que não tem tanta ocorrência de fusariose. As outras espécies, como dedo de moça, malagueta e pimenta de cheiro, seguem crescendo de forma saudável. A gente já tem um comprometimento com as empresas, com o supermercado da região metropolitana do Grande Recife, também como Caruaru. Então toda a nossa produção já está destinada para os grandes supermercados aí. A pimenta é uma cultura que brota durante o ano inteiro. O ciclo de produção varia a depender do clima e da espécie. Algumas exigem 60 dias, outras 90 e outras até 120 dias. Dessa propriedade, o produtor espera colher pelo menos 50 sacos. A pimenta é apenas mais uma das dezenas de hortaliças cultivadas nesta propriedade. A produção de abacaxi tem conquistado cada vez mais destaque no município de Campos, no Rio de Janeiro, sendo uma das principais culturas na agricultura regional. O cultivo da fruta movimenta cerca de 400 milhões de reais por ano, gerando emprego e renda para milhares de famílias. O drone sobrevoando a plantação demonstra que a tecnologia na agricultura é uma realidade na região. Um exemplo é o abacaxi, cultivo cada vez mais comum no norte fluminense. É considerado um dos principais expoentes do ambiente rural do município de Campos. O cultivo de abacaxi ganha espaço estratégico, fortalecendo a economia local e a cadeia produtiva regional. Este produtor já está conectado às novas tendências. Hoje em dia tem a dificuldade de você conseguir mão de obra para exatamente estar fazendo um serviço, para acompanhar um trator com implemento agrícola, pessoa, né, se você conseguir a máquina costal, essa quantidade de pessoa para fazer o serviço. A produção se concentra na Baixada Campista. O objetivo atual é o reconhecimento do abacaxi do norte fluminense por meio de uma indicação geográfica, o que pode fortalecer a cadeia produtiva e valorizar o produto. Para se ter uma noção, nos últimos 5 anos, a área plantada de abacaxi aumentou 600%. A utilização de novas técnicas de plantio e irrigação trazem resultados cada vez melhores. Ter o uso da tecnologia a favor do serviço, o resultado é satisfatório. Um serviço que você levaria aí um dia,
você em meio dia de serviço consegue fazer com uma equipe reduzida, apesar de que um drone é um investimento alto, né? Que você tem um drone, você tem um equipamento para transportar, então você consegue estar fazendo um serviço em tempo hábil e ter resultado. A produção, tradicionalmente associada a outras regiões do estado, tem mostrado expansão graças a inovações técnicas, manejo sustentável e apoio público. É uma atividade que gera para o norte fluminense em torno de 400 milhões de reais por ano. Hoje já os grupos, a Associação de Produtores de Abacaxi do Norte Fluminense tem trabalhado com a identidade geográfica e realmente nós temos um dos abacaxis considerados os melhores do país e é um grande gerador de emprego e renda e que vai avançar muito na qualidade e por isso que a automação é fundamental nesse avanço, vai ajudar muitos produtores. Gerando emprego e renda para centenas de famílias, os agricultores vêm se especializando cada vez mais nessa área de plantio de abacaxi, usando tecnologias no campo, além de produtos que controlam as pragas. Quando a gente usa essas tecnologias a favor da cultura, a gente consegue produzir mais e a gente alcança a produtividade esperada. E quanto mais a gente produz, a gente agrega mais valor. Com foco na qualidade de casca, sabor e teor de açúcar, atendendo aos padrões de mercado, o secretário reforça que divulgar técnicas relacionadas à produção de abacaxi no município, como a automatização de lavouras com uso de drones e tecnologia de última geração, aumentarão ainda mais a produção e reduzirão custos. A automação é fundamental, a mão de obra tem diminuído muito, né? A eficiência no uso, a redução do custo, a eficiência na aplicação de agroquímicos é fundamental para baixar custo, para reduzir o nível de dano provocado por uma aplicação mal resolvida. O uso de drone é uma técnica que tem que usar, então todo esse movimento é muito bem-vindo. No coração de uma região vinícola da Itália, entre cachos de uva e fileiras de plantações perfeitas, um novo trabalhador vem chamando a atenção. Esse aí é o Fraschi, um robô com uma precisão de cirurgião. E a missão dele é revolucionar o cuidado com as uvas. O robô percorre cada fileira equipado com câmeras, sensores e até um braço robótico capaz de manipular, analisar e até tratar cada uva individualmente. Ele faz um mapeamento completo, identifica cachos, marca a posição para o GPS e acompanha o crescimento. Enquanto a máquina tradicional despeja produtos químicos e agrotóxicos em tudo o que vê pela frente, o Fraschi cuida de cacho por cacho. Os pesquisadores do Instituto Italiano de Tecnologia contam que a motivação por trás desse robozinho é a falta de mão de obra no campo, necessidade de produção mais sustentável e a busca por mais controle no cultivo. Vamos ver como fica a previsão do tempo para o fim de semana em todo o país. Nesta sexta, o avanço de uma frente fria, a atuação de um cavado meteorológico em níveis médios e o transporte de calor e umidade na atmosfera mantém o tempo instável em grande parte do país, com pancadas de chuva e risco de temporais, principalmente entre a tarde e a noite. O dia começa com chuva fraca moderada no Paraná, desde as primeiras horas, e pontualmente mais forte. Também há previsão de chuva na metade oeste de Santa Catarina, litoral norte do Rio Grande do Sul e na região metropolitana de Porto Alegre. A partir da tarde, as pancadas ganham força no Paraná e a aproximação de uma nova frente fria ao Rio Grande do Sul favorece chuva moderada a forte, além de temporais, com chance de granizo em áreas da metade sul gaúcha. Até a noite, a chuva fica mais concentrada em áreas de Santa Catarina e do Paraná, além do norte do Rio Grande do Sul. E o tempo segue mais abafado. Desde a madrugada, também há chance de pancadas mais fortes no norte, noroeste, oeste Triângulo Mineiro, além de áreas do noroeste, sul, norte e oeste de São Paulo. A passagem da frente fria pela costa paulista, além da presença de calor e umidade na atmosfera, reforça as instabilidades ao longo do dia. Chove de forma moderada a forte em grande parte de São Paulo e de Minas, além do Rio de Janeiro e da metade sul do Espírito Santo, com risco de temporais em alguns pontos. Em áreas do centro-sul mineiro e de São Paulo, as temperaturas diminuem um pouco,
enquanto no leste e nordeste de Minas, além do estado capixaba, o calor segue predominando. Na região central do país, pancadas de chuva mais fortes ocorrem pela manhã em Goiás, no norte e leste de Mato Grosso, além do sul e leste de Mato Grosso do Sul. Ao longo do dia, as instabilidades se intensificam, com chuva moderada a forte e risco de temporais em Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, além da metade leste e sul de Mato Grosso. E o calor segue predominando pela região. Pela manhã, também chove de maneira mais fraca no oeste da Bahia e no interior do Piauí. E as instabilidades também ganham força ao longo do período no Maranhão. À tarde, as pancadas se espalham e ganham força nessas áreas. E há risco de temporais no Ceará, Rio Grande do Norte, áreas de Pernambuco e no litoral entre Salvador e o sul baiano, a chuva ocorre de maneira mais fraca, enquanto nas demais áreas o tempo segue mais firme. E no norte, as instabilidades diminuem no Amazonas e no Acre, mas ainda ocorrem de maneira mais fraca a moderada. E pontualmente mais forte. O tempo fica mais aberto no norte do Pará, nordeste do Amazonas e em Roraima. Já em Tocantins, Rondônia e no Amapá, as pancadas continuam e o tempo segue mais abafado. E em relação às temperaturas para esta sexta, máximas de 28 graus em Campo Grande, 29 em São Paulo e em Goiânia, 30 em BH, Palmas e em Cuiabá, 31 em Porto Alegre e até 33 graus em Salvador. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais fez a projeção para o balanço de oferta e demanda do complexo da soja em 2026, apresentando números recordes. E quem traz todas as informações para a gente é o Daniel Furlan Amaral, que é diretor de Economia e Assuntos Regulatórios da Abiov. Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Muito obrigado. É um prazer falar com você e com as pessoas aí que nos assistem. A gente que agradece demais. Daniel, a gente sabe também da potência que é o complexo soja para o nosso país, quando o assunto é produção, exportação, qualidade, produtividade, e a que se deve, né? Então, essa expectativa tão boa para 2026. Se deve, naturalmente, a um aumento de área, mas especialmente a uma recuperação da produtividade média do Brasil, de forma que o país ele aumente, né, a sua produção por unidade de área, né, por hectare, considerando aí uma expectativa de condições climáticas favoráveis, né? Então tudo isso é muito importante. Claro que a gente sempre está falando de uma área muito expressiva no Brasil, mas a questão da produtividade ela é essencial, especialmente considerando que a expectativa é que todas as regiões tenham uma produção boa, satisfatória, e que isso traga para o país a oferta necessária, tanto para atender o mercado interno, né, a indústria, as exportações e também os estoques de passagem. Pois é, e para a gente ter realmente essa projeção tão positiva, muito se deve a um investimento pesado que acontece tanto da porteira para dentro quanto da porteira para fora. Ou seja, o Brasil tem melhorado seus processos produtivos ao longo dos últimos tempos, não é? Exato, acho que foi bom que você trouxe essa questão da cadeia produtiva, né? De fato, a gente tem visto ao longo dos últimos anos muitos investimentos dentro da porteira, com pacotes tecnológicos cada vez melhores, desenvolvimento de sementes, enfim, tem uma quantidade enorme de ações que estão sendo feitas, e eu tenho certeza aí que os produtores saberiam até falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Trazendo todos esses avanços que foram feitos nos últimos anos. Mas é importante também dizer o que o Brasil tem feito fora da porteira. Nós temos investido em mais fábricas, armazéns, silos, portos. Tudo isso tem proporcionado para que o Brasil ele consiga trabalhar todas essas questões necessárias para a cadeia produtiva evoluir, para que a gente possa melhorar ainda mais os nossos produtos, reduzir os nossos custos. Claro que ainda tem muito a ser feito em termos da infraestrutura de transporte. O Brasil ele ainda tem rodovias que precisam melhorar bastante em termos de qualidade. As nossas ferrovias ainda deixam muito a desejar em termos de acesso, entre outras questões, até mesmo a parte de custos. As nossas hidrovias precisam, né, acelerar o processo de concessões, mas se a gente olha uma perspectiva um pouco maior, um tempo maior, a gente vai ver sim que o Brasil evoluiu.
Sobre a exportação, né? Tem dados muito relevantes. O que a gente pode destacar? O que nós podemos destacar é que em 2025 as exportações ficam ao redor aí de 109 milhões de toneladas e para 2026 um ligeiro aumento, uma expectativa aí de chegar a 111 milhões de toneladas, né? Quer dizer, é um pequeno aumento, mas em cima de um número já muito grande, né? A gente já está falando de um recorde de 2025 sendo superado então em 2026. Tudo isso por quê? Porque o mundo continua consumindo mais e porque o Brasil ele é reconhecido pela sua qualidade, pela característica excelente da sua soja. Exato, né? A qualidade faz toda a diferença, a gente também produz bastante, obviamente tudo isso se soma, ou seja, somos muito competitivos. Exatamente, somos muito competitivos e o Brasil ele não para, né, de investir, isso é importante também. A parte da pesquisa, o Brasil ele continua contando com o apoio da Embrapa, das universidades federais estaduais, dos centros de pesquisa, do investimento também em treinamento de funcionários, enfim. Toda essa parte ela é muito importante, inclusive sobre isso, eu ressalto aqui, né, todo ano, em agosto ou setembro de cada ano, dependendo do calendário, a cadeia produtiva ela promove um evento importantíssimo na Embrapa Soja, lá em Londrina, que serve justamente para falar o que foi feito e o que mais pode ser feito. Então, sempre trazemos questões novas sobre inteligência artificial, melhoria do teor de proteína. Quer dizer, o Brasil ele não para, ele sabe que hoje é um líder, né? O Brasil é líder no mercado internacional, tanto na produção quanto nas exportações, mas isso não faz com que o Brasil ele descanse. Pelo contrário, continuamos investindo e trabalhando para a excelência, né, contínua. Pois é, e a tecnologia, inclusive, também no manejo, né? Sobre como combater pragas, plantas daninhas, ou seja, é uma vigilância 24 horas numa agricultura tropical com plantio direto, né, rotação de culturas. Então, tudo isso faz do Brasil realmente um país muito diferenciado e com a soja não é diferente, pelo contrário, é uma grande referência. Em relação ao óleo de soja, Daniel, o que a gente pode dizer de 2025 e 2026? Olha, o óleo de soja ele tem tido um comportamento excepcional. Em 2025, essa produção ela ficou ao redor aí de 11,7 milhões de toneladas. 2026 deve ficar ao redor aí de 12,15 milhões de toneladas, 12 milhões e 150 mil toneladas de produção, né? As exportações continuam sendo uma variável importante para o setor, né? Ainda que o Brasil ele aumente o consumo interno, ele se mantém no mercado internacional, atendendo a setores específicos que valorizam o produto brasileiro. Portanto, as exportações devem se manter na ordem de 1,4, 1 milhão e 400 mil toneladas em 2025, 1 milhão e 200 mil toneladas em 2026, né? Mas o destaque mesmo no óleo de soja fica por conta do mercado interno. O Brasil que hoje já conta com o B15 e trabalha para o aumento da mistura para B16, tem, né, na questão dos biocombustíveis uma demanda muito importante. Outros biocombustíveis também estão surgindo no mercado, especialmente o diesel coprocessado, que também utiliza óleos vegetais, o diesel verde, que muito em breve, de cerca de 2027, 2028, também deve ter o início da produção. O combustível sustentável de aviação, que também deve ter o início da produção em algum momento no Brasil, próximo disso. E o próprio biodiesel marítimo, que em algum momento também deve ocupar um espaço importante para a descarbonização do nosso transporte fluvial, cabotagem e marítimo. Pois é, tudo isso que você citou agora, Daniel, a questão dos biocombustíveis, todo olhar para a sustentabilidade, meio ambiente, é o que tem feito também o produtor investir cada vez mais, a indústria também está muito atenta a isso?
De fato, você até citou agora há pouco, né, a questão do manejo, das boas práticas. Eu cito outras questões, né, a própria questão dos biocombustíveis, do controle de pragas. Tudo isso é muito importante. Quer dizer, a gente está falando hoje de um setor que tem uma complexidade, que tem que estar preocupado com diversos assuntos e tem conseguido responder muito bem, né? Então, essa questão dos biocombustíveis, ela é muito importante para nós da Biov, porque ela é um mercado importantíssimo. O Brasil ele tem condições de exercer um papel extremamente relevante no mercado doméstico e internacional, nessa parte da descarbonização de motores pesados, né? E tudo isso está acontecendo. Tendo essa demanda, naturalmente, vem os investimentos, né, a reboque na parte de esmagamento, de usinas e também a demanda também na parte agrícola. Você falou sobre a questão do esmagamento, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque com produção recorde e cada vez mais a gente mirando também exportar, além de atender ao mercado interno, qual é a nossa capacidade? A gente tem capacidade ainda de crescer, de abarcar toda essa expectativa de recorde de produção? Sem dúvida. E posso trazer aqui alguns números, né? A nossa capacidade de esmagamento hoje no Brasil, ela está da ordem de 74 milhões de toneladas, das quais o Brasil deve usar cerca de 60,5 milhões de toneladas em 2026. Quer dizer, tem um espaço ainda muito grande para o setor crescer, produzir mais farelo e mais óleo. Matéria-prima não falta, a gente projeta um estoque final, né, no final de 2026, de 10,5 milhões de toneladas, quer dizer, é um estoque muito relevante, que mostra que o Brasil ele tem capacidade de usar mais essa soja, além do que o Brasil, né, como comentamos, o Brasil ele vai exportar muita soja em grão. Então, a gente tem condição de fazer mais, que é importante sempre lembrar, de acordo com os dados do próprio CPEA, em parceria com a Biov, a partir de números do IBGE, fez um cálculo de que o Brasil ele gera 4 a 4,4 vezes mais PIB e empregos quando processa essa soja e transforma em rações e biocombustíveis quando exporta na forma de soja em grão, né? Quer dizer, temos condições de fazer muito mais. Então, temos a matéria-prima, temos capacidade industrial, o Brasil está crescendo no esmagamento, mas o lado positivo, né, olhando isso com um aspecto positivo, é que a gente ainda pode fazer muito mais. Pois é, e a gente vai, claro, sempre continuar acompanhando. Agora, olhando para o mercado internacional, só para a gente ter um panorama, Daniel, quais são os principais países compradores? Na parte da soja em grão, sem dúvida é a China, estamos falando do maior mercado, o país que desenvolveu um relacionamento muito bom com o Brasil nos últimos anos. Temos também uma parte da soja que é exportada de uma maneira bastante diversificada, tanto para países do Sudeste Asiático quanto da Europa. Mas na parte da soja em grão, a China ela acaba se sobressaindo mesmo. Na parte do farelo de soja, o Brasil também é um grande exportador, o Brasil deve exportar em 2026 cerca de 24,6 milhões de toneladas. Tudo isso é feito com uma diversificação ainda maior que no caso da soja em grão. Temos o mercado europeu, aí composto por 27 países, junto com o Reino Unido também. E o mercado do Sudeste Asiático, que também é bastante diversificado. Estamos vendo também o crescimento da região ali do Oriente Médio, Norte da África, e tudo indica aí que nos próximos anos essa região também deve ter uma participação relevante. Grosso modo, dá para dizer aí que mais ou menos 45% para a Europa, o mesmo tanto para o Sudeste Asiático e o restante aí distribuído nessas regiões. Já para o óleo de soja, o principal mercado mesmo é a Ásia, estamos falando ali de Índia, Bangladesh, países que têm um consumo muito grande de óleo de soja e acabam também se destacando nesse aspecto.
Daniel, a gente sabe realmente da importância da China para a soja em grão, mas nós não somos, apesar de sermos um grande player em todo esse complexo da soja, não somos únicos no mundo. Temos concorrência pesada, inclusive por parte dos Estados Unidos, com a própria China. Agora, recentemente, a gente acompanhou uma pressão por parte dos Estados Unidos para que a China voltasse a comprar soja, enfim. Mas os Estados Unidos conseguem atender de fato, como o Brasil, a China, por exemplo? Como que ficaria essa relação, né? Brasil, China, Estados Unidos e China, quando o assunto é o complexo soja? Naturalmente são grandes produtores, estamos falando de um país que até não muitos anos atrás era o maior produtor exportador, quer dizer, o Brasil ele se tornou líder de forma mais ou menos recente, do ponto de vista histórico, né? E é natural que os Estados Unidos trabalhem para recuperar, né, uma parte do mercado que eles tinham lá atrás, né? Acontece que assim, a gente está falando de um mercado hoje também com muito mais competição, né? Além do Brasil, também tem outros países que estão trabalhando pelos mercados internacionais. E o ponto é lembrar também, né, que os Estados Unidos hoje ele tem uma limitação muito grande em termos de expansão diária, né? Então isso é difícil crescer nesse aspecto. O Brasil ele tem condições de crescer mais, o Brasil tem condições de reduzir custos, mas vai ter que também olhar para essa questão da concorrência. Naturalmente, se os Estados Unidos, então, trabalharem com mais intensidade o mercado chinês, outras oportunidades também aparecem para o Brasil e a gente tem que trabalhar isso. Mas mais importante, eu acho que a gente precisa olhar, continuar olhando para o mercado interno, olhar no sentido da nossa competitividade, né? Então, melhorar as nossas rodovias, ferrovias, hidrovias, trabalhar as questões tributárias que não podem ser um empecilho, né, uma dificuldade de exportação, continuar desenvolvendo pesquisa, tudo isso é necessário. Foi isso que colocou o Brasil na liderança e é isso que a gente tem que continuar fazendo, trabalhar a nossa competitividade. Daniel, foi muito importante te ouvir, você trouxe um panorama realmente muito amplo para a gente, um bom dia para você, estamos sempre de portas abertas para você e para a Biov. Nós que agradecemos, muito obrigado e um abraço. Um abraço. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa combinado. Até lá.